vou falar um pouquinho sobre mim, né? Sobre quem eu sou. Eu sou a pessoa que fugia da espiritualidade muito, muito, muito. E vou contar o porquê. Quando eu era criança, eu não tinha muito esse parâmetro de religiosidade ou religião na minha casa. Falavam sempre de Deus, mas nunca algo tão assim, você vai fazer primeira comunhão, você tem que ir a tal lugar. Eu convivi muito com a minha tia era testemunha de Jeová. Confesso, não ofendendo, que eu não gostava daquilo que eu via, porque eu não gostava do que a religião trazia, nem muito menos do que os comportamentos me diziam que era correto. Depois, através da minha avó, eu fui para Adventista do Sétimo Dia. Eu não podia comer carne, eu não podia ir ao cinema, eu não podia pintar a unha, eu não podia passar um batom. E eu tinha que guardar o sábado, eu tinha que bater na porta das pessoas para falar sobre o estudo bíblico. Enfim, aquilo ali durou pelo menos uns 3 anos. Eu era muito jovem e logo já estava inserida em todo o contexto. Depois daquilo, eu ia para a Umbanda. Mas deixa eu abrir um parênteses. A minha avó, quando ela se converteu a Adventista do Sétimo Dia, a minha avó e toda a família já eram umbandistas, até onde eu sei. Então, quando dava qualquer pepino lá em casa, qualquer problema lá em casa, a minha avó corria, me pegava pelo braço e me levava para muito longe. Era um lugar muito longe aqui no Rio de Janeiro chamado Queimados, para lá, sabe? Você soltava da linha do trem, você andava ainda um monte de terra, chão de terra, para chegar naquele lugar. E aquele lugar era um terreiro de uma pessoa que ela conhecia muito. Eu tenho vagas lembranças de uma pessoa que ela conhecia muito e que ela acreditava muito naquele poder, mesmo sendo da igreja. Não estou criticando, só estou relatando um fato que acontece também com muitas pessoas. Depois disso, eu saí, porque eu não queria mais aquilo, eu queria conhecer a vida, né? E quando você tá num espaço religioso como esse, isso fica. Você fica muito restrito e eu queria conhecer mais coisas. E nesse meio tempo eu aprendi a ir em alguns lugares para me consultar. Eu ia no tarô, eu ia na numerologia, eu ia em tudo quanto era lugar, gente. Eu queria ir resolver a vida. Eu queria passe de mágica. Depois disso, eu passei pela Seixonoye, que é uma filosofia de vida incrível, que fala muito sobre gratidão, que fala muito sobre a sua essência, o seu ser. Mas também fiquei ali um bom tempo, vamos dizer ali quase 3 anos também. Depois eu passei pelo Jorei, que é a imposição das mãos, a cura ali pelas mãos. Passei pouco tempo, mas passei. Achei interessante, achei fofo e as pessoas eram extremamente delicadas, extremamente gentis. Isso me chamou muita atenção. E ali foi quando eu fui para um retiro evangélico. E eu fui para esse retiro evangélico porque eu estava numa situação, estava grávida do meu filho, eu estava numa situação em casa desafiadora, e eu tinha uma vizinha, vai ficar 3 dias em silêncio. Eu falei, opa, é disso que eu preciso, 3 dias sem falar com ninguém, em silêncio, eu e Deus. Chegando no retiro, o pessoal falava mais que o homem da cobra. E aquilo me irritava, porque eu fui, porque iam falar para mim que eram 3 dias de silêncio, e eu queria ficar no silêncio. Mas tudo bem. Comecei a ver umas coisas que também não era aquilo que eu queria, mas fui. Depois eu ainda fui para uma célula da minha vizinha, quando eu passei para o meu divórcio, e ali eu fui conhecendo um pouquinho mais desse ambiente, desse mundo. Depois eu fui para uma igreja evangélica, quando eu voltei a morar no Rio de Janeiro. Fiquei lá um bom tempo, depois eu saí. Depois eu fui para uma outra igreja, que era meio que reteté, que o pessoal gira, roda, rodopia e joga azeite na tua cabeça. E o que eu pude perceber disso tudo é que todas as religiões, o intuito é que você pregue o amor, que você viva o amor, salvo algumas que, enfim, não entra aqui julgar, mas viver o amor. Ainda passei pelo kardecismo também. Passei muito pelo kardecismo. Quando meu filho tinha que operar, ele fez um tratamento numa casa kardecista, espírita. Na espírita ali eu transitei pelo menos algumas vezes, não fiquei, mas transitei nas duas cidades em que eu morei. Enfim, no final das contas, gente, o amor
ele muda e cura tudo. O amor, ele transforma. E eu não tô falando desse amor carnal, desse amor posse, desse amor que muita gente prega muitas vezes na hipocrisia. Eu amo a pessoa que eu convivo ali, que eu gosto do meu ciclo de amizade, mas eu não gosto da fulaninha que falou mal de mim, não gosto da fulana que me olhou torto, não gosto, e sabe? Então a gente fala de um amor mais genuíno, de um amor mais verdadeiro, de amor verdadeiramente. E quando eu resolvi trabalhar a espiritualidade, eu comecei a perceber lá atrás tudo que eu já tinha estudado sobre lei da atração. Porque eu estudo lei da atração desde os 15 anos de idade. Aqueles livros todos. Mas sempre, como eu estava sempre na qualidade de estar sempre em sobrevivência, porque era isso, eu queria. A lei da atração faz isso, que vai acontecer isso na próxima semana. Então era isso que eu queria. Eu queria aplicar e eu queria que acontecesse logo sem mudar a consciência, sem ter amplitude de consciência, sem entender como funciona, sem transformar as minhas crenças. Acontecia? Na maioria das vezes não, mas muitas vezes aconteceu. Eu lembro que eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro e eu sempre falei para mim que eu ia morar na Zona Sul. Minha avó trabalhou muitos anos na Zona Sul, então eu ia muito trabalhar com ela quando eu não tinha aula. Então eu ia para casa das pessoas que a minha avó trabalhava junto, porque eu queria usufruir ali da praia, eu queria viver outras coisas, eu queria conhecer esse mundo. E eu conheci muito, eu aprendi muito, foi uma escola incrível. Trabalhar ali junto com a minha avó, estar com ela, trabalhar não, porque eu era muito pequena, mas eu acompanhava e eu vivia aquele ambiente de uma maneira muito íntegra e muito legal. Eu nunca fui desprezada ou menosprezada por ser neta da empregada. Mas quando eu cresci, eu falei, eu vou morar na Zona Sul. Eu vou morar na Zona Sul. Eu vou morar na Zona Sul. E de um tempo, assim, eu já tinha uns 20 e poucos anos, e todas as coisas começaram a colaborar para aquele meu desejo. Eu vou morar na Zona Sul. E eu tinha feito curso de arte cênica, eu sou atriz de profissão, e eu com duas amigas, também ali do mesmo ramo, resolvemos morar na Zona Sul. Gente, apareceu um apartamento, caiu do céu pra gente. Era um apartamento fofo, numa rua fofa de Ipanema. Assim, um apartamento que dava pra gente morar. A gente ia ralar, né? Claro, como pessoas do subúrbio, e que não tinha ali uma profissão estabilizada, mas que a gente ia ralar um pouco para realizar esse sonho. Uma vinha de Alcântara, a outra vinha da Vila da Penha e a outra vinha de Cordovil. E ali a gente realizou o sonho de morar na Zona Sul. E aquilo ali, para mim, foi inexplicável. Todo o processo de mentalizar, de acreditar, de ter certeza que eu iria mudar e que eu iria sair daquela situação de vida e eu ia para outra situação de vida. Claro que eu precisei trabalhar muito uma consciência ano após ano, anos após anos. E eu sempre amei morar perto da praia, porque quando eu sento ali de frente para o mar, gente, é outra qualidade de vida, é outra história, é outra coisa. Ou fazer uma caminhada na praia, sabe? Parece que é um mundo é outro. E eu não estou falando por ostentação, porque a gente morava num apartamento simples, mas pelo simples fato de mentalizar e querer mesmo mudar a sua história de vida, a minha história de vida. E essa foi uma das coisas que sempre me tocou e que eu sempre falo para as minhas alunas, que é sobre a gente desejar e a gente alinhar os nossos pensamentos com o nosso desejo, mas limpando crença sem dúvida nenhuma. E por que eu decidi fazer esse canal? Porque eu gosto muito desse assunto. Eu já trabalho com algumas pessoas a espiritualidade, hoje de uma forma muito mais leve, hoje de uma forma muito mais consciente. Porque dos últimos anos eu passei por várias ferramentas. Uma delas é Access Consciousness.
que fala muito sobre você ter autoconhecimento, fala muito sobre reforma íntima e fala muito sobre você começar a desmistificar tudo aquilo, todas aquelas crenças que você traz da vida. Eu falo que a infância da gente é um chão que a gente pisa a vida inteira, mas precisa ser um chão de dor, precisa ser um chão onde as nossas crenças não largam nunca mais das nossas vidas? Não. Então a gente tem como mudar a história, a gente tem como transformar a nossa infância e fazer com que essas dores, essas crenças não nos impeçam de ter a vida que a gente desejou ter. E hoje eu continuo morando perto da praia, eu vou andando aqui, daqui a gente consegue ver o horizonte, eu vou andando, tem uma qualidade de vida que, gente, é só vivendo para entender como a consciência, quando ela expande, quantas coisas nós podemos alcançar. Então, eu te convido a ficar nesse canal, eu te convido a estar aqui comigo para a gente aprender juntas. Eu vou trazer muito conteúdos interessantes, principalmente para mulheres de 45 mais. Porque eu sei que mulheres de 45 mais às vezes passam por situações tão desafiadoras e que elas precisam dar um up. Então a gente vai dar esse up, trazendo espiritualidade, trazendo consciência para esse canal. Então, se você chegou até aqui, segue, me curte, compartilha com pessoas e temos muita coisa para viver junto e para partilhar aqui nesse canal. Muito obrigada.